Eu não posso deixar de fazer uma reflexão, senador e senador Hélio, porque ontem nós todos comemoramos um feriado de Tiradentes, para nós de Brasília, a inauguração de Brasília, mas hoje a gente esquece, é um dia muito especial. Faz 516 anos que um grupinho de portugueses, perdidos no Oceano Atlântico, porque os ventos que eles queriam que levasse para as Índias, terminaram levando para uma pequena praia no litoral do que veio a ser Brasil. 516 anos. Pelas crônicas, mais ou menos nessa hora. E chegaram ali aqueles portugueses e encontraram um grupinho de índios, que eles não entendiam o que falavam, sem roupa, e começamos a grande aventura da qual nós terminamos sendo atores, hoje, fundamentais no Senado. Isso merece duas reflexões. Primeiro, o que é que fizemos nesses 516 anos? Segundo, o que não fizemos nesses 516 anos? E terceiro, não podemos deixar de fazer uma reflexão, porque estaríamos fora do planeta se esquecêssemos da situação que se nos coloca de votar a favor ou contra a interrupção do mandato de uma presidente da República. E creio, senador Wellington, embora não tenhamos conversado, que pelo que eu leio por aí, é capaz de nós dois estamos na mesma posição. De a favor da abertura do processo, acho até que o próprio PT, todos os senadores deviam votar a favor da abertura, dizendo que não tem medo do processo, mas confesso que ainda não decidi o voto durante o processo. Nós fizemos muito, senador, nesses 516 anos. Nós transformamos aquela terra, aquele pequeno grupo de índios, em um dos maiores produtos internos brutos do mundo. Com uma renda per capita, que embora não seja alta pelos padrões dos países ricos, não é uma renda per capita pequena. Nós fizemos muito ao construirmos uma democracia, com altos e baixos, com avanços e retrocessos, mas uma democracia sólida, que eu fico até feliz de saber que a presidente Dilma reconheceu isso hoje de manhã nas Nações Unidas. Nós conseguimos fazer com que 220 milhões de pessoas, salvo exceções, tenham o que comer. Apesar do desemprego de 10 milhões, apesar das dificuldades todas, mas não fazemos parte dos países onde há fome endêmica. Nós conseguimos, inclusive, levar médicos a lugares onde não havia médicos. Hoje tem médicos praticamente em todas as partes, mesmo que não tenham os equipamentos. Nós conseguimos avanços na educação. Temos hoje praticamente todas as crianças matriculadas. Mas, para isso, nós maltratamos negros e índios durante séculos. Mais do que maltratar, no caso dos índios, nós exterminamos nações inteiras de índios. Nós destruímos as florestas e a qualidade da água nos rios. Nós fizemos uma sociedade profundamente desigual, uma das mais desiguais do mundo, por todas as estatísticas. Nós fizemos uma democracia, é verdade, mas com corrupção espalhada, generalizada, ao longo dos séculos, e que aflora agora de uma maneira tão forte. E nós fizemos uma democracia com essa falha imensa de chegarmos a esse momento e temos que escolher se interrompemos ou não o mandato de presidente. A democracia está funcionando, tanto que estamos discutindo isso, sem tanques de guerra ao redor, sem ameaça de golpe, mas não deixa de ser, senador Wellington, lamentável que nós não tenhamos feito um sistema funcionar tão bem que os presidentes consigam chegar ao fim dos seus mandatos pela própria competência do presidente, pelos acertos do presidente, pela respeitabilidade do presidente e pelo nosso papel dos que estamos no parlamento para ajudar no que for necessário e, quando criticarmos, sermos ouvidos. Chegamos, então, aos 516 anos, tendo feito muito e, ao mesmo tempo, tendo feito pouco diante das expectativas, diante do que nós gostaríamos
que fosse a nação brasileira hoje. O que não fizemos, e eu terei o maior prazer da parte, mas se quiserem agora sim, se não esperando um pouco, falarem mais. O que não fizemos? Nós não fizemos um produto interno bruto que tenha substância, solidez, ao ponto de não sofrer uma recessão por 2 ou 3 anos seguidos na dimensão do que acontecerá provavelmente esse ano. Nosso PIB, embora grande, ele é frágil. Além disso, ele não é sustentável, ele se baseia na depredação. Depredação de prédios históricos, depredação da natureza, depredação de uma imensa população marginalizada que é depredada, inclusive aquela que cai na violência. Uma economia que cresceu, mas tem hoje mais de 500 mil pessoas prisioneiras, um dos maiores conjuntos de prisioneiros do mundo inteiro. Mas, sobretudo, um PIB, nós não fizemos, como deveríamos, um PIB que tivesse alta produtividade e que tivesse alta inovação nos seus produtos. Nosso produto, nosso PIB imenso, continua baseado na agroindústria, continua baseado na indústria de metal mecânica. Não fizemos a indústria baseada nesses modernos equipamentos maravilhosos da ciência e da tecnologia. Nossos remédios são importados na fórmula, mesmo que não do comprimido. Nossos equipamentos médicos são importados. Tudo de informática é importado. Nossos automóveis são fabricados aqui, mas o desenho é importado. Por isso, os nomes são estrangeiros dos nossos automóveis. Então, fizemos um PIB que não tem a solidez, que não é bonito do ponto de vista da inovação e que não tem alta produtividade, por culpa, em geral, das leis que atrapalham a produtividade, por culpa da voracidade do capital, por culpa do corporativismo também. Não fizemos uma sociedade integrada. O Brasil continua sendo uma sociedade desintegrada. De um lado, alguns, de outro lado, muitos. O que nos une é a urna. Daí eu sou favorável à eleição antecipada nesse momento de crise. Nós temos ainda uma sociedade desintegrada. E eu temo, senador, que da crise a gente já entrou na decadência e eu temo que a gente possa entrar na desagregação social. Não a desagregação do Sul separado do Norte e Nordeste, não a desagregação regional, mas social. A violência urbana é um sintoma de desagregação, não é mais um sintoma de malfeitos de alguns bandidos. Não, é uma desagregação social e que já nos deixou acostumado quase. A desigualdade cria uma desagregação mais do que uma injustiça. Então, nós não conseguimos fazer uma sociedade integrada até hoje. Nós não conseguimos fazer um sistema de saúde que funcione satisfatoriamente. Desde lá na ponta do saneamento, que é o melhor médico para dengue, é o saneamento. Não é o hospital, não é o doutor, é o engenheiro sanitário. Não fizemos o dever de casa no saneamento, então não fizemos um bom sistema de saúde. E os hospitais não conseguimos fazer funcionar satisfatoriamente. E no meio, entre o hospital e o saneamento, não conseguimos um sistema de saúde familiar que atenda as pessoas onde elas estão. Hoje, senadora Gleisi, eu vi um programa na televisão sobre, em uma cidade, que nós vamos falar, onde mulheres grávidas, na véspera, no instante de dar à luz, não tem nem onde deitar para esperar o parto, sentadas em cadeiras. Outras que fizeram o parto e ficam deitadas no corredor. E outras que não puderam sair da sala de cirurgia. E pode ser que eu esteja errado, mas um bom sistema de saúde, com gestos simples, poderia fazer com que muitas daquelas mulheres fizessem o parto
confortável, se é que isso é possível, dentro do ponto de vista confortável da saúde, até perto de casa, até com o velho sistema das parteiras. Uma delas me fez nascer. Poderia ter havido um treinamento, poderia ter tido uma outra concepção para esvaziar os hospitais. Então, não fizemos um sistema de saúde que satisfaça, apesar de termos feito o esforço do SUS nesses 500 anos. Não fizemos uma democracia sólida, que fosse capaz de evitar necessidade de impeachment, que fosse capaz de nos libertar desse debate que não deixa de ser estéril entre impeachment ou não impeachment, estéril no sentido de que a gente devia estar discutindo como dar emprego a 10 milhões de desempregados, como fazer com que as escolas fossem de qualidade para todos, com que não houvesse risco de epidemias na saúde. Em vez disso, estamos, por culpa da fragilidade da nossa democracia, discutindo impeachment ou não impeachment. Num debate, às vezes, sectários, em que as pessoas não querem ver a realidade. Houve crime ou não houve crime? Passou a ser um credo para uns, houve. Passou a ser um credo para outros, não houve. E a gente não senta para ver se houve ou se não houve. E, além disso, nos sentimos policiados em votar num ou no outro sem ter certeza se houve ou não houve, porque atrás estão nos pressionando. Estão nos pressionando as massas nas ruas, estão nos pressionando os amigos artistas e intelectuais, estão nos pressionando os partidos. Tem partido decretando questão de ordem, tem que votar assim ou assado. Isso é uma questão que transcende a política. O impeachment é uma decisão que vai ao nível do jurídico e do ético. Portanto, fechar a questão, a meu ver, não é um caminho correto. Mas a gente está prisioneiro desse momento. Nós não fizemos com que a educação fosse de qualidade. E aí, para mim, talvez esteja o maior de todos os erros desses 516 anos. Não fizemos com que a educação fosse de alta qualidade e nem de qualidade igual para todos. Porque até tem gente que defende qualidade na educação, mas não defende a igualdade na qualidade para todos. Não adianta esse país ter alta qualidade para poucos e a média ser boa. Não basta, porque cada talento desperdiçado do ponto de vista do intelecto humano é um recurso perdido para o país, na economia, na justiça, na democracia. Não dá para desperdiçar poço de petróleo, não dá para desperdiçar cérebro, que é um recurso mais importante do que petróleo na economia do conhecimento. Nós erramos um bocado nesses 506 anos, apesar de termos muitas razões para nos orgulharmos. Vale a pena perder um pouco de tempo para pensar tudo que nós fizemos nesses 516 anos. E quando eu digo nós aqui, senador Wellington, eu creio que eu trago uma dimensão positiva de colocar como nós todos que vieram antes. E não apenas do partido hoje, do outro partido, não, nós. O Brasil é nós. O Brasil tem uma característica de nós, nesses 516 anos. Temos o que orgulhar de ter feito, mas não podemos ter euforia com o que fizemos. Não há motivos para deslumbramento com o que fizemos, embora orgulho, mas sem deslumbramento, sem euforia, para pensar o que fazer daqui para frente. E daqui para frente, sem dúvida alguma, passa nos próximos dias essa decisão terrível de interromper ou não o mandato de presidente. E terrível, porque não interromper significa continuar um não governo. Mas interromper significa macular, não golpe. Não aceito essa afirmação. Mas mácula, é uma mácula na democracia. O impeachment do presidente Collor, a meu ver, foi uma decisão sábia, embora eu tenha ficado contra até o último momento.
quando eu fiz uma carta que um dia desses me mostraram ao Leonel Brizola, em que eu dizia, doutor Brizola, chegou o limite não ficar a favor desse processo. Quero lhe avisar que a partir de agora eu estou a favor. Mas demorei muito, por causa da mácula que significa o impeachment. Mas, nesse caso, não fazer o impeachment, como é que será o dia seguinte? Mas e fazer o impeachment, como será o dia seguinte? O dia seguinte desses 516 anos. Como vai ser? E quais são as consequências de votar sim ou não para os próximos 20, 50 anos? Não vou falar em 500, isso daí seria uma maluquice. Mas nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, quais seriam as consequências? É isso que eu creio que o aniversário da descoberta do Brasil, que a gente pode até dizer do início do Brasil, embora muitos contestem dizendo que o Brasil já tinha começado 40 mil anos antes com as primeiras populações indígenas, mas eram populações indígenas, não eram o Brasil. O Brasil é quando se encontram os dois. É ali que começa o Brasil. Então, 516 anos do grande encontro Europa indígena, porque se chamar América, já estou dando salto. Aquele encontro, 516 anos atrás, permite uma reflexão para que o que nós decidimos aqui tenha uma repercussão pelos próximos anos da melhor maneira possível para o Brasil. O que significa ter um governo capaz de enfrentar as dificuldades que temos aí na realidade da economia, da saúde, da educação, da ordem pública e também da democracia. Não apenas servindo para manter a democracia, mas servindo para formar o espírito dos jovens na consolidação da democracia. Eu vou votar como senador, mas não tem como eu não votar também como professor. Não tem como, você não se livra dos seus cacoetes. O que vai ser bom do ponto de vista pedagógico para o Brasil? Tirar a Dilma ou manter a Dilma? Não apenas do ponto de vista político, não apenas do ponto de vista jurídico, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista pedagógico do processo democrático. E aí eu quero dizer, e concluo para termos um debate, que eu confesso que tenho dúvidas, senador Wellington. E eu tenho, não sei se uma inveja ou um certo... eu vou ficar na inveja. Eu tenho uma certa inveja dos que têm certeza demais nas coisas. Mas eu tenho também, e essa palavra que eu quero dizer, eu tenho muito temor também de quem tem certeza na política. Me assusta a certeza na política, porque a certeza na política leva ao autoritarismo. Quem é dono da verdade na política, chegando ao poder, honestamente até, tende a impor sua verdade, porque acha que todos os outros não são críticos, são desprovidos de razão. Por isso, a certeza é tão perigosa na política. Por isso, a dúvida é importante na política. Mas nós chegamos a um ponto em que o Brasil se divide em seitas, a ponto de ser necessário fazer um muro separando manifestantes, porque não poderiam conviver. Se dividiu tanto em seitas que a razão desaparece. E existe uma verdade de um lado e uma verdade do outro. Qualquer verdade que prevalecer desprezando o outro lado é perigosíssimo. A dúvida me causa uma certa inveja pela facilidade que é viver com certeza. É uma coisa que tranquiliza, mas me causa como cidadão temor daqueles que têm absoluta certeza na hora de decidir na política. Eu sou defensor de certeza na física, na matemática, nas ciências. Aí há certeza, e mesmo essas provisórias, porque vem outro cientista e muda com novas certezas. Mas na política, a certeza da inveja existencial. É cômodo ter certeza, mas dá uma preocupação muito grande ao cidadão que ama seu país, porque a certeza não é uma boa conselheira. E eu vou ficar em dúvida. Agora, não posso em cima do muro.
Qual é a diferença? É que na hora H, você vota. Então, você leva a sua dúvida, vai aperfeiçoando, vai aproximando, vai buscando certeza, até um dia que vota. Mesmo que ainda esteja em dúvida, mas opta. Você tem que optar. Nós não temos o direito de, em nome da dúvida, não optarmos. Aí renuncie, saia, fique fora do mandato. Você tem um mandato, você tem que votar. Você tem que optar. Mas opte depois de esgotar todas as suas dúvidas. Opte quando você estiver o mais perto possível da certeza, embora não esteja ainda com ela plena, total, porque isso alguns de nós nunca vai ter. Senadora, eu vou passar a palavra dizendo que é isso que eu me lembrei hoje de manhã, quando acordei lembrando que era o aniversário do Brasil, que a gente tende a esquecer ao pensar muito no Tiradentes e no aniversário de Brasília. Mas hoje é o aniversário, 516 anos, de grandes realizações desse povo do qual nós aqui nos orgulhamos de fazer parte. Mas temos que reconhecer nossos erros, nossas dificuldades de hoje e os desafios para os próximos anos. Era isso, senhor presidente, mas eu passo a palavra com muita satisfação à senadora Gleisi. Obrigada, senador Cristóvão. Sempre é muito bom ouvir Vossa Excelência. Vossa Excelência como professor, como um político que tem muita experiência e também pela sua sabedoria. Eu gosto muito dos seus discursos. Muitas vezes divergimos em posicionamentos, mas Vossa Excelência sempre traz conteúdo ao debate. E eu ia fazer uma brincadeira que depois da relatividade de Einstein e da física quântica, a gente não tem certeza em mais nada no mundo. E estamos descobrindo muitas coisas, inclusive em relação ao nosso planeta e ao universo. Mas queria falar sobre isso com Vossa Excelência. Eu também acho que a gente sempre tem que questionar o que nós estamos vivendo e fazendo. Eu tenho hoje uma posição muito definida nessa questão do impeachment, porque já estudei muito sobre esse assunto e venho acompanhando. Então, para mim, realmente é muito difícil eu fazer um outro julgamento que não o que eu estou fazendo, porque não vejo nesse processo crime. E acho que vou ter oportunidade de discutir isso na comissão. E dizer para Vossa Excelência que eu acho que a decisão mais difícil que a gente tem na democracia é mudar o voto do eleitor. É possível fazer isso. A Constituição prevê, através do impeachment, a mudança do voto. Mas é uma decisão muito séria, é uma decisão muito pesada. Por isso, a gente tem que ser muito cauteloso e levar com muita seriedade esse processo. Tenho criticado muito a forma como foi na Câmara, porque me passa que foi um oba-oba, quase um fla-flu, onde as discussões eram muito mais rasas e muito mais de argumentação política do que efetivamente de mérito. Como nós estamos falando do impeachment, pressupõe que tenha crime, crime de responsabilidade, e crime tem que ter conduta, tem que ter dolo. Então, é sobre isso que a gente tem que discutir. Os posicionamentos políticos, as críticas à presidenta, querer mudar de governo é legítimo, mas aí é um debate para as urnas, e não um debate para usar um mecanismo tão agressivo à democracia. Mas queria apenas falar isso para Vossa Excelência, dizer que lhe admiro muito e tenho certeza que Vossa Excelência colaborará muito no engrandecimento do debate que essa Casa fará nesse processo. Senadora, eu fico feliz, agradeço, mas um desses dias eu fui conversar com uma pessoa pela qual eu tenho o maior carinho e respeito, que quase nascemos no mesmo dia, na mesma semana, que é o Frei Beto, que é ao lado do Chico Buarque, do Sebastião Salgado, que somos dos mesmos meses ali perto e do mesmo ano, eu tenho um grande carinho e respeito. E o Frei Beto, depois de muita conversa sobre esse assunto, me disse: e o seu eleitor, o que pensa? E aí eu disse para ele, senadora Gleisi, cada um de nós tem dois eleitores. O eleitor da urna, que é a grande massa que vai e vota na gente, e o eleitor da turma, das pessoas próximas, dos amigos do partido. No meu caso, hoje é um divórcio. Um divórcio que eu vi esta manhã numa padaria em que eu parei aqui em Brasília, antes de vir para cá. Parei na padaria, estava tomando café e chega um jovem. E essa é a minha turma. Os jovens, os professores, os intelectuais, os artistas, como eu diria, a minha turma, a minha praia. Chega esse jovem com um brinquinho e diz: Cristóvão, sua história não vai permitir votar pelo impeachment. Nós lhe temos o maior carinho e respeito.
Eu falei para ele, se houver crime, se eu for convencido, eu voto. Porque a minha história é de votar pelo que é certo. Se não houver, eu voto contra. Ele entrou na padaria. Aí tinha um senhor ao lado, um senhor bem mais jovem que eu. E eu disse, estamos divididos, não é? Ele disse, não. 80% de Brasília quer o impeachment. Ele faz parte dos 20%. Mas é a turma. Há um divórcio hoje entre aqueles com quem eu convivo, como Chico Buarque, como Sebastião Salgado, que é um amigo que eu tenho, como Frei Beto, que é um grande crítico ao governo, grande crítico ao PT, mas é contra o impeachment, ele me disse. Então, hoje, senadora, há uma dificuldade muito grande se alguém quiser se basear pelo eleitor, porque o eleitor são dois. Não é verdade, senhora? Tem o eleitor, as massas que votam em você, ele elege e trazem para quê? Nós somos amigos. Mas tem aquele que compõe um conjunto de comportamentos, de tradições, inclusive, de sonhos, que é a turma. Alguns têm turmas por outras razões, para ganhar dinheiro, tem a turma por razões negativas, não é o meu caso. Mas existe, sim, um conjunto de pessoas que representam a sua base, essa é a palavra. E hoje é um divórcio muito grande, porque o país está dividido, porque o país se dividiu. E a gente vai ter que optar, mesmo que a dúvida exista no último momento. Mas, enquanto essa dúvida existir, eu não vejo por que optar se ainda há tempo. E nós temos tempo. É para isso que eu vou votar a favor da abertura, mesmo sabendo que é lamentável que o presidente tem que se afastar nesse período. Era melhor que nem precisasse se afastar e nós pudéssemos fazer aqui o debate, como estamos fazendo com o senhor Eduardo Cunha, enquanto a comissão de ética está julgando ele, ele continua presidente. Não deveria ser assim também para o presidente da República. Mas, como não é, vou votar a favor, mesmo com esse afastamento, por, no máximo, 180 dias, se o impeachment não passar. Mas, até lá, eu quero que a senhora me ajude a tirar minha dúvida. Mas o Wellington também, e o Hélio também, e o povo na padaria também. Esse debate é fundamental, embora eu preferisse que o nosso debate fosse outro. Como garantir escola para todos? Como não ter desemprego? Como resolver a tragédia das nossas dívidas com os velhos, aposentados que não estão recebendo dinheiro? Com os bancos, que nós tomamos empréstimos, temos que pagar nossas dívidas todas com o passado, para podermos construir o futuro. Senador Hélio. Vossa Excelência, nobre senador Cristóvão, tem plena razão em vários dos argumentos aqui colocados. Quero cumprimentar Vossa Excelência por essa importante lembrança do descobrimento do Brasil há mais de 500 anos, né? O dia 22 de abril, uma data importante. Quando a gente viaja e a gente ouve a população referir-se ao Brasil, a alegria, as realizações, a um país lindo, maravilhoso, com altas belezas naturais, né? A gente dá de conta o tanto que é importante o nosso país e o tanto que é lindo morar aqui e é bom conviver em nosso país. Eu tive várias oportunidades de fazer esse paralelo e quero dizer que Vossa Excelência é muito feliz quando lembra-se dessa data, quando um grupo de portugueses perdido é soprado ao vento, chega numa ilha, encontra meia dúzia de índios, sem roupa, sem nada, conversando de forma diferente, e de repente tem-se o descobrimento dessa nação maravilhosa, que é motivo de orgulho para nós brasileiros e de preocupações de muitos outros que gostariam de ter o que a gente tem que eles não têm, né? Que é um país sem tantas catástrofes naturais, não temos problema com vulcões, não temos problemas com maremotos, igual muitas vezes tem, com outras questões cataclismas. E temos um grupo enorme de belezas naturais. Cada estado desse país brasileiro, ele tem uma potencialidade muito grande numa questão que é o turismo. Citar por exemplo, não citar o meu estado, que é Goiás, não, citar Santa Catarina, por exemplo. Se eu viajo em Santa Catarina, só em Florianópolis, eu tenho 15 dias para ir em cada praia diferente. 15 dias, uma diferente por dia, só em Florianópolis.
Fora se eu falar que eu vou ali em Rio do Sul, que eu vou ali em Jataí, em Itajaí, se eu vou não sei aonde, se eu vou lá em Chapecó, lá em Lages, lá não sei o quê, para o interior. São curitibanos, são todas cidades lindas e maravilhosas, cada uma com a sua história. Então, o Brasil tem um potencial imenso. Nós precisamos levantar a nossa estima, saber que é possível organizar e trabalhar em prol da gente achar saídas para a crise. E a crise é mundial, a crise não é local. Tem alguns que acham que tirando o A e pondo B, ou fazendo isso ou fazendo aquilo, que resolveu o problema, e não é fato. Por isso que eu concordo com a Vossa Excelência quando coloca todas essas preocupações, toda essa análise cuidadosa que temos que fazer com todo esse julgamento que nós vamos estar julgando. Concordo com Vossa Excelência quando coloca que a admissibilidade, nós dois fazemos parte da comissão. A admissibilidade, até em respeito, não aos deputados, mas em respeito à Câmara dos Deputados, que é uma instituição que aprovou essa questão, e eu respeito todos os deputados, mas eu estou falando da instituição Câmara, que aprovou a questão. Eu acho que nós, Senado, devemos admiti-lo, inclusive de forma consensual. Inclusive, eu estava até falando um dia desse, numa entrevista da Rádio Band News, colocando que essa admissão deveria ser acatada por todos os partidos, inclusive talvez numa votação simbólica, demonstrando que não há medo, não há receio, não há preocupação em apurar e ver toda a nuance, se há crime, se não há crime, como é que vai ser feito. E, no momento oportuno, cada um de nós, senadores da República, vamos dar nosso juízo de posição. Agora, o que não dá, igual o nosso senador Perrella colocou aqui antes de ontem, tanto dos prós quanto os contras, ficar um terrorismo em cima das pessoas. Aqui somos autoridades constituídas legalmente, temos responsabilidade. Em nenhum julgamento, o juiz profere a sentença antes da sentença ocorrer. Isso. A sentença só será proferida, pelo menos da minha parte, no dia do julgamento. Isso. Eu já antecipo a questão da admissibilidade, porque, para mim, é inequívoco o Senado admitir uma questão que veio da instituição Câmara, como eu acho que a instituição Câmara iria admitir uma questão que viesse da instituição Senado Federal. Tá certo? Então, nós vamos estar trabalhando nessa comissão junta, que vai se instalar a partir de segunda-feira. Vamos estar apurando todos os fatos. Eu já relatei aqui que o meu compromisso é com o servidor público. O meu compromisso é com a população do Distrito Federal, é com a dona de casa, é com as pessoas pobres que precisam de um país estabilizado, que volte ao crescimento, que volte à geração de emprego. O meu compromisso não é com pessoas. Então, não adianta ficar um terrorismo sem tamanho, querendo pôr palavra na boca de pessoas que as pessoas não falaram ou deixaram de dizer. Não adianta pessoas usar de expedientes marrons para ter conversas informais e querer transformar em entrevista para tentar colocar na boca de pessoas o que as pessoas não falaram. Eu fui vítima de um ataque disso no Correio Brasiliense, uma entrevista que eu nunca dei para o Correio Brasiliense, que nunca me ligou para falar sobre esse assunto. Uma conversa de corredor que uma pessoa utilizou de uma ligação telefônica, se fazendo passar por uma outra pessoa que era amigo meu, que não é para outra pessoa, para uma pessoa que era meu amigo, não estava conversando com nenhum blogueiro. Fiz alguns comentários sobre algumas dificuldades. E essas dificuldades são naturais. Não há dificuldade com as pessoas que estão sendo apuradas na Lava Jato, na questão da Lava Jato. Há dificuldade. Não há dificuldade na relação de termos um presidente de uma instituição tão importante igual a Câmara, com as dificuldades que estão sendo passadas lá e que não se resolve. Há dificuldade. Coloquei esse relato. Há dificuldade para nós, que somos moradores do Distrito Federal, com vários dos pontos, de um ponto para o futuro. Nós temos que ter uma discussão clara com o funcionalismo, com os servidores, com a zona de casa, com o pessoal do meio de campo, como é que vai ser o comportamento desse ponto para o futuro para preservar os direitos sociais. Os direitos foram conquistados ao longo da vida com muito sacrifício de todos.
Então, não é pura e simplesmente dizendo sim ou não, falando um sim para agradar uma grande parte, ou falando não para desagradar a outra, ou agradar outra parte, que nós vamos resolver o problema. Nós vamos resolver o problema pensando no país, valorizando as nossas belezas, as nossas riquezas, os nossos potenciais. Igual Vossa Excelência, que aqui que é conhecido como nosso senador da educação, uma pessoa que a cada 10 palavras, pelo menos mais da metade é educação, porque sabe que a libertação de um povo se dá pela educação, e todos nós temos consciência disso, e Vossa Excelência, que é o maior estudioso dessa área aqui nessa casa, é profundamente respeitado por todos nós, porque sempre colocou coisa com coisa nessa linha. E nós temos contribuído dentro do que é possível, ajudando Vossa Excelência nessa importante discussão para o país. E é isso que cada um precisa saber, cada coisa na sua hora. Não adianta querer ficar fazendo esse terror que estão fazendo, não é comigo, é com todos os 81 senadores da República, porque todos os 81 senadores da República são pessoas de alta responsabilidade, compromisso. Nosso presidente, o Hélio Fagundes, um dia desse estava reclamando aqui que puseram outdoor contra ele no Estado e coisa e tal, com coisa que ele deixasse de ser a pessoa responsável que ele é, que sempre defendeu os interesses do Mato Grosso, que sempre defendeu o interesse do setor produtivo brasileiro, que defendeu os interesses das pessoas que realmente produzem esse país, igual nós aqui defendemos, tá certo? Ia deixar de ser isso ou aquilo por causa da posição A ou B. Nós temos que ter a nossa posição conforme os autos, conforme o que existe deixa de existir, para a gente poder ter a tranquilidade de andar sempre de cabeça erguida e não sermos Maria vai com as outras, de ficar tomando posição por causa disso ou por causa daquilo, por paixão ou por pressão de A ou de B. Isso comigo não vai ocorrer. E tenho certeza que com cada um dos 81 senadores também não irá ocorrer, porque cada um de nós aqui temos altas responsabilidades com o nosso Estado, com o nosso país. Então, finalizando, novo senador Cristóvão, ontem nós falamos e comemoramos os 56 anos de Brasília. Hoje estamos comemorando 516, né? 500 do Brasil? 516. 516 anos de descobrimento do nosso país. É com muito orgulho que a gente fala desses dois assuntos, porque são dois assuntos muito caros a nós, tanto caros a nós brasileiros, quanto caro a nós brasileiros, porque é uma nação que há 506 anos nasceu para fazer a diferença no mundo. E para isso precisamos ter tranquilidade, autoestima, valorizar o que nós temos de bom e consertar aquilo que está errado. Ninguém precisa ter dúvida do comportamento meu, do senhor, do senador Hélio Fagundes e de qualquer um dos 81 senadores que tem aqui nessa casa, porque todos têm responsabilidade e compromisso com essa nação. Muito obrigado a Vossa Excelência pela parte e parabenizo pelos colocados. Obrigado, senador. Para concluir, senador, eu quero dizer, na linha do que o senador ele falou, que me constrange votar pela abertura, mas votarei, pela abertura do processo de impeachment, com base em um documento que veio da Câmara, com a mesma assinatura, senador Hélio, que assina cheques em contas secretas escondidas na Suíça. É a mesma assinatura. A assinatura do senhor Eduardo Cunha mandou para cá o processo de abertura do impeachment. Essa mesma assinatura maneja milhões de dólares e euros de contas secretas que ele disse que não tinha. Me constrange. Me constrange também aquela sessão em que foi votado. Mas, como disse o senador Hélio, é a realidade. 367, se eu não me engano, deputados, de uma maneira ou de outra, votaram e mandaram para cá. Nós não temos como rasgar isso e devolver para a Câmara dizendo não vale o que vocês fizeram. Aí sim se cria uma crise institucional dificílima de resolver. Então, por isso, agora, na hora de votar, de decidir, é preciso não apenas que seja legal, é preciso que pareça legal. É como a corrupção de um político. O político não tem apenas de ser honesto, ele precisa parecer honesto. Assim vai ser a nossa decisão. Ela tem que ser legal e parecer legal. Para mim, não há a menor dúvida, não é golpe um processo de impeachment tratado no Congresso quando houve crime de responsabilidade. Mas é preciso, não apenas que eu acredite nisso, é que o povo acredite.
nem pode ser golpe, nem parecer golpe, nem ter cheiro de golpe. Para isso, a gente precisa estar muito claro de que houve e sabemos explicar ao povo que houve. E aí alguns podem espernear, mas é um esperneio que será feito por alguns, não pela população. E essa decisão, voltando ao início da minha fala, não vai ter vento para ajudar a gente a chegar a ela como Cabral teve. Cabral contou com os ventos que levaram até o litoral do que hoje é Bahia. Nós não vamos ter ventos, nós vamos ter que decidir com isso e com isso, com a lógica e com a consciência. E até lá eu vou continuar explorando. Mas tem uma certeza que eu quero concluir dizendo, senador Wellington. A minha certeza, senador Wellington, é que quando eu abrir o computador daqui a pouco, eu vou ter centenas de e-mails, porque eu me correspondo muito. E eu tenho certeza que uma parte vai me considerar golpista, porque eu não disse aqui que sou contra o impeachment. E a outra parte vai me considerar serviçal dos petistas, porque eu não disse que votarei pelo impeachment. O Brasil ficou dividido dessa maneira, em duas seitas. É como se estivéssemos na Síria e você fosse de uma xiita ou de outra seita. Não tem diálogo, não tem convencimento, tem que converter. Você tem que converter as pessoas hoje. E converter é muito difícil. E precisa de você ser mais do que político, precisa ser um guru, um padre para converter. E converter significa mudar de uma fé para outra. Eu não quero que ninguém mude de fé. Eu quero é que chegue a um entendimento. E que esse entendimento seja comum aos brasileiros. E aí eu concluo. A única maneira de fazer um pensamento comum é pelas urnas. Não é apenas pelo voto nosso aqui. A gente cumpre a obrigação. Mas as urnas, essas sim, que unificam um povo. Era isso, senhor presidente.